Muito boa noite a todos, boa noite comunidade, boa noite internet, mundo todo. Sejam muito bem-vindos a mais um ComoCast. Esse é o quarto episódio da quarta temporada, nosso quarto ano aqui. Perceberam já, né? Estamos de cenário novo. A gente vai comentar um pouquinho mais no meio desse corpo aí. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação e como isso pode servir ao reino. Estamos aqui todos nós desse departamento e o Bruno vai falar um pouquinho mais. Hoje a ideia aqui, mas antes de mais nada, boa noite aí, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo a gente. É, o tema principal assim de hoje que a gente vai trazer, como o Lucas disse, da comunicação e como isso impacta nas nossas vidas, não só profissionalmente, mas sim no ministério. O Weber vai trazer aí uma visão geral aí de como é que o Ministério de Comunicação aqui da como começou e como que isso tem impactado muitas vidas e como que a gente tem conseguido proclamar e edificar a Igreja do Senhor através desse ministério. Se você é jovem, eu recomendo que você fique aqui para você ver os nossos testemunhos de vida, de trabalho. E se você é jovem há mais tempo, eu convido você a ficar também, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Amém. Vamos lá? Vamos. Olá, pessoal. Boa noite também. Quero dar uma boa noite a todos aqui. É um prazer estar aqui com meus amigos aqui. Como o Lucas falou na abertura, né? A gente 4 anos já, 4 episódios do ComoCast. Então, tivemos recentemente o Ministério de Ação Social também no ComoCast e hoje poder falar sobre o Ministério de Comunicação aqui, né? Com vocês. Graças a Deus estamos num time bem completo, né? Um time que tem trabalhado para o Senhor dentro desse ministério e é uma alegria, é uma honra estar com o pessoal junto e como os meus amigos já falaram aqui, temos uma série de abordagens, né, acerca do Ministério de Comunicação, porque a comunicação não é só a postagem, né, Lucas? Não é só o stories que vai rolando ali, tem um trabalho por trás, que é um trabalho que o foco, a gente fala sempre, né, Marcão, em todo o ComoCast, tem um propósito, que é proclamar para quem ainda não conhece o Senhor Jesus e edificar a igreja do Senhor através desse ministério. Já já a gente entra nos detalhes, vou passar para o meu parceiro dar o boa noite dele ali. Boa noite, Boa noite. boa noite pessoal, boa noite pessoal que está nos assistindo. A expectativa hoje é muito grande, né? Estou bem contente aqui de estar participando mais uma vez, né? Hoje aqui mais uma roda de bate-papo, né? Nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema tão importante que é a comunicação, né? E hoje para mim é um dia bem interessante, é um testemunho, eu diria que é um ComoCast testemunho, né, do Ministério de Comunicação, passado aí já 4 para 5 anos, né, depois acho que a gente vai melhorar a data aí, mas já tem mais de 5 anos esse ministério aqui na comunidade de Santo Amaro, Zona Sul, e ver tantas coisas que aconteceram, né, tantas vidas que foram edificadas, eu sinto que o propósito inicial está sendo alcançado, né, através do Ministério de Comunicação e com tantas pessoas, né? Nós começamos ali bem com pouquíssimas pessoas e hoje o time, né, o ministério está bem com uma equipe bem grande, dedicada, né? Então eu estou com uma expectativa muito grande. Vamos lá. Vamos lá, Weber. Quando que nasceu esse desejo do Senhor no teu coração? Amém. Bom, essa primeira pergunta ela é bem importante, Lucas, porque a gente conversava até previamente, né? Em 2019, o Marcão estava nos Estados Unidos e a gente tinha sempre umas conversas, né? Eu lembro que depois o Marcão pode falar melhor, mas eu lembro que começou uma conversa primeiro no nosso presbitério, né? De comunicar melhor, porque qual que era o ponto, né? A gente falava isso aqui, a comunidade, graças a Deus por isso, o corpo, né? O corpo de Cristo que se reúne aqui em Santo Amaro, graças a Deus por isso, nós fazíamos muitas coisas para o Senhor, muitos trabalhos mesmo do lado para fora, né, para servir a comunidade,
com um olhar mais para fora, e muitas coisas também internamente para que o corpo fosse edificado, só que nós não comunicávamos isso, né? Não tinha na época a chamada, no corporativo a gente vê muito isso, né? A chamada digitalização, né? Porque a digitalização para o reino eu vejo que é você comunicar com um propósito, que foi o que a gente falou no início aqui, né? Que é proclamar e edificar proclamar a palavra de Deus e edificar o corpo de Cristo. Então, em 2019, o Marcão ainda estava morando nos Estados Unidos, me ligou, a gente fez um call, né, Marcão? O Marcão falou, olha, temos conversado acerca de instituir o Ministério Comunicação e desenvolver uma digitalização para que a gente consiga comunicar isso para fora, para que vidas sejam alcançadas, né, através de tudo que nós fazemos na comunidade, e para que o corpo de Cristo seja edificado, nós que já nos reunimos aqui. E aí o Marcão desafiou, né? Fez o desafio, falou, ó, ora, vamos ter um tempo, a gente ainda estou conversando aqui com o Valdir, com meu pai, ora, vamos ter um tempo de oração, vamos ver o que o Senhor quer pra gente nisso, né? E ali no momento a gente começou um período primeiro de oração, e aí o Senhor foi me dando paz, assim, né? De falar, poxa, é realmente isso, porque isso já estava no meu coração, assim, eu olhava e falava assim, meu, era pra gente que está aqui, é fácil porque a gente convive dentro disso, né? E eu pensava, meu, a gente faz tanta coisa, só que a gente não comunica isso, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente. E graças a Deus, aí depois passado um tempo, a gente teve um período ali de oração. Aí o Marcão falou, me chamou novamente, aí vamos? Eu falei, vamos. Aí a gente falou, agora eu passo a gente montar uma equipe aí para a gente dar o start e começar a desenvolver aí todos os pilares, né, da comunicação, porque depois a gente vai acabar passando aqui por cada um deles. Aí é muita coisa, né? São muitos itens que vieram ali depois do só da digitalização, da criação do canal no YouTube, do arroba tal. Eu me lembro no detalhe que a pandemia deu uma acelerada nesse processo, né? Porque eu Sim, lembro que aí tinha a live dos jovens, aí tinha a live isso. das reuniões, e aí, assim, era assim, o time que tá aqui era no improviso, né? É, Pegava os celulares, todo mundo, eu lá na minha comunidade fazia a mesma coisa, aí eu vinha às vezes aqui para ajudar. sim, Então, assim, nossa, era uma correria. E a pandemia fez todo mundo fazer assim, né? sim, Tipo assim, ou vai ou racha, ou vai ou a igreja morre. sim. As pessoas se desconectam, né? Nesse ponto, o Marcão falou de testemunho, né? Aqui tem um testemunho bem interessante, que ó, a gente está falando dessa conversa ali final de 19. E aí eu lembro que em novembro eu já tinha puxado os meus primeiros parceiros ali, Felipe, Moisés. E aí eu falei pro Marcão, falei, Marcão, ok, a gente criou um planejamento, né? Aí abrimos sem divulgar ainda, abrimos internamente todos os arrobas ali, né? YouTube, Facebook, página no Facebook, no Instagram, tal, fizemos ali uma. E aí quando chega a pandemia, a gente não tinha dado starts ainda em algumas etapas. Aí o Marcão, foi Corre. bem no período que você voltou, né, dos Estados Unidos, falou, corre com essa etapa aí, porque vai entrar a pandemia e já é nesse período que você falou dos nossos cultos. Quando a gente estava montando, hoje aqui passou um filme, né? Eu falei, meu, a gente montava, fazia o culto, a transmissão aqui, porque é isso, a igreja precisava suportar os irmãos que estavam em casa através da transmissão do culto, né? E aí depois vem outros pontos, né, E Marcão? isso é super importante, essa questão do time, né? Que essa história que o Weber colocou foi assim, Deus conduzindo, porque nós não sabíamos que ia ter pandemia. Sim. Mas quando a pandemia chegou, havia essa base já organizada, né? Nós já tínhamos passado esse tempo de oração, né? Nós já tínhamos pensado no time, né? Tinha todo já um caminhar, né? Já tinha feito o site, né? O site já estava reestruturado, né? Havia um site, mas era um site muito antigão e o Herbert começou a trabalhar em cima do site e aí foi entrando todas essas ferramentas novas de transmissão, muito embrionário, mas quando a pandemia chegou, o trabalho foi acelerar o carro, né? Falar, Herbert, agora tem que. Mas se a gente fosse começar por causa da pandemia, ia ter um delay, Uhum. né? A gente conseguiu, graças a Deus, eu vejo que é um testemunho, né? Eu vejo que a gente conseguiu ali, pela graça do Senhor, reagir rapidamente quando a gente começou a perceber a pandemia, com a ajuda dessa equipe que o Weber comentou, né? Então eu vi ali a mão de Deus. Eu falei, opa, foi muito bom nesse sentido, porque se a gente estivesse começando agora, né, poderia parecer até para nós, hoje, por exemplo,
né? Nós poderíamos estar falando que a gente montou essa equipe por causa da pandemia, mas não foi, né? O propósito, né, de Proclamar e Edificar, ele veio antes da pandemia. A pandemia serviu como um acelerador, sem dúvida, né? E aí começou vários processos. Aí foi muito bom, né? É isso que eu ia falar, que a pandemia ela acelerou processos, acho que no geral, né? Essa digitalização e as igrejas elas precisaram se adaptar, né? Muitas não tinham estrutura. Aonde a gente ia lá em Osasco, por exemplo, não tinha estrutura nenhuma, a gente nem falava de Facebook, Instagram tinha ali uma coisinha ou outra, mas era algo muito simples, assim. E aí, com a chegada da pandemia, não, vamos fazer live, porque no final das contas a gente precisava usar a única ferramenta que a gente tinha para continuar fazendo e impactando as vidas, né? Acessando as casas, acessando as pessoas, já que a gente não podia ali ter aquele momento presencial, né? Então acho que a pandemia ela acelerou anos de digitalização, né? Tava numa crescente, mas assim, foi muito rápido. E que bom que a gente teve a agilidade e a sagacidade de fazer negócio rápido, né? E um negócio que sustentou. Porque são 5 anos já, né? São São cinco cinco anos de anos. ministério. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que essa foi uma preocupação nossa, né? Conversando com os pastores, com o Weber e com os irmãos nas primeiras reuniões, né? Que nós tínhamos sobre o Ministério de Comunicação, que era a questão do propósito, né? Como foi colocado. Porque qual que era o nosso receio? É o receio que nós temos até hoje, né? Para falar a verdade, é um receio que nós temos até hoje do Ministério de Comunicação não ser um fim em si mesmo, né? Não é ficar postando foto bonita, né? A gente faz isso também, mas o ponto é que o ministério ele é um serviço, a palavra ministério é serviço, né? Então é um serviço que nós estamos prestando como a cruz para o Senhor em primeiro lugar e em segundo lugar para os irmãos. Então a gente tem que ter essa visão, graças a Deus temos tido até agora, né? E vamos continuar orando para não perder, né? Para que o Ministério de Comunicação não se torne um fim em si mesmo, como os demais ministérios, né? O Ministério de Louvor, por exemplo, de música, né? Eu até prefiro falar Ministério de Música, porque louvor é para toda a congregação, né? Mas o Ministério de Música, por exemplo, ou de louvor, também é um meio. Ele não pode ser um fim em si mesmo. E assim sucessivamente, né? Então, quando nós conseguimos ali servir os irmãos, né? Eu conseguia ver o propósito sendo cumprido, né? Então, por exemplo, as lives devocionais, né? A gente tem quantos testemunhos, né? Eu nem sei quantas lives devocionais nós temos aí, mas são algumas centenas aí, né? Nós fazemos pelo menos 250 por ano, né? A gente começou faz 4 anos, então nós já devemos estar perto aí de 1.000, mais ou menos, aí, arredondando o número, nós devemos ter 1.000, talvez mais de 1.000 lives devocionais que, né, hoje tem mais de 30 pessoas. Isso começou no Facebook, né? As primeiras foram no Facebook, né? Foram no Exatamente, Facebook, refletia no Facebook e no Instagram. exatamente. Então a gente vê que foi, né, e aí tem vários outros pontos assim, mas hoje eu posso dizer com alegria no coração, né, Weber, que a gente tem visto que o propósito tem sido cumprido nesse sentido, né, de proclamar e edificar. Até antes da gente entrar em outro tema, né, acho que ainda sobre essa mensagem central, que é um testemunho também, eu me lembro que quando você está muito envolvido ali, né, você está por trás, você está, né, a gente começou, que nem o Marcão falou, desenvolver o site, depois você cria, então muitas vezes até que muito acontece isso na nossa vida mesmo profissional, né? Então você se envolve de uma forma e você muitas vezes não está tão atento ao redor, né? E eu me lembro que logo no começo, assim, um testemunho que me marcou e era sobre essa questão do papel da comunicação, né? Da proclamação de que eu tenho uma tia que mora em Osasco só que há muitos anos a gente não se encontrava assim por conta de agenda, né? E aí certo dia a gente já tinha dado start nesse pilar, né, do Ministério da Comunicação, que é o ComuCast. E aí a gente se encontra um dia e eu fiquei surpreso, porque para mim falou assim, poxa, na hora eu dei glória a Deus assim por isso, né? Eu falei assim, a mensagem ela tá sendo passada, né? Que ela falou assim, nossa,
Eu te vi lá no canal da igreja e eu chorei quando o rapaz falou da questão, como Deus falou com ele acerca da adoção. Foi o nosso primeiro ComoCast, com o André e com a Patrícia. E aí na minha cabeça caiu uma ficha, né? Eu falei assim, olha só, né? Onde tá, tipo, é perto aqui, É Osasco, o né? Entre barulho do aspas. tambor, né? Mas aí depois, o próprio ministério, né? A gente fez isso, né, Marcão? Nós tivemos algumas transmissões de culto aqui que o Emitian participou, e a gente olhava no canal, o Fio falava assim, tem gente no Chile, na Argentina, o cara tá na Colômbia, nos Estados Unidos. Então, assim, aí isso tira um pouco a gente do foco central, né? Você fala assim, poxa, vou fazer isso aqui de uma forma ainda, né, pro Senhor, para que essa mensagem seja pregada, né? E aí depois o Ministério de Live Devocional, que é um dos pilares, né, do ministério, é um pouco disso, né? A gente está ali, os irmãos, o Senhor fala com cada um de nós de forma individual, né? Então, transmitir isso na pregação ali daqueles 15 minutos é bem importante. Serviu como tem servido como uma plataforma, né, para a congregação, né. E um outro ponto que eu acho que é importante também, que eu lembro você falando, eu estou lembrando agora, é que lá atrás, um dos pontos que ficava na minha cabeça também era a questão da pregação, né, o querigma, porque quando eu era garoto e muitos de vocês aqui participaram, que a gente ia pregar nas praças, né? Então era um ambiente de pregação, eram as praças, porque era onde as pessoas iam, né? As pessoas iam passear na praça, por incrível que pareça, Não muito para trás, né? Que nem os astecas acontecia e os isso, né? incas. E a gente tinha esse hábito, a comunidade de Santo Amaro tinha esse hábito, esse costume de ir fazer evangelismo nas praças. Passaram-se os anos, né? Mudou muito a forma como as pessoas andam, né? As pessoas andam hoje olhando para o celular. E aí veio essa questão, pô, onde é a praça atual? São a tecnologia, são as redes sociais. Então a igreja está nessas praças? Muitas estão, nós não estávamos. Então nós precisamos pregar nas praças, né? Então hoje às vezes as pessoas me perguntam: a gente não prega mais nas praças? A gente pode pregar nas praças, mas onde as pessoas estão? Elas estão na rede. Então nós precisamos pregar nas redes sociais, precisamos pregar no YouTube, precisamos pregar na internet, Sim. que é ali que as pessoas estão olhando, né? Uhum. Então nós precisamos falar com essas pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Percebe? É muito mais do que ficar postando foto, né? É comunicar a palavra, o querigma e o didaquê para essas pessoas. Eu estou lembrando do o sogro e a sogra do Lucas, o Paulo e a Vera, são fruto de pregação na praça. Só que qual é a praça hoje? Entende? Então nós temos que ter essa visão, né, esse propósito para a gente trazer testemunhos como nós estamos tendo, graças a Deus, né? E é muito bom isso aí. Antes da gente entrar, eu pesquisei aqui o significado de comunicação, né? E no dicionário fala assim: ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Eventualmente, pode ou não, mas algo tem que ser transmitido. A informação transmitida e seu conteúdo, que é o que o Marcos acabou de falar, né? Antes o meio era ali pessoalmente, né? Tava ali. E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo. E até um dos pontos que daqui a pouco a gente vai falar é o do antigo boca a boca, que ainda eu vejo como uma ferramenta de comunicação. A gente ainda tem o boca a boca forte, acontece ainda. Mas vamos lá, vamos entrar nos pontos. O primeiro tópico aqui que a gente separou, né, que é a comunicação como essência divina, né? Como que Deus Pai, né, lá em Gênesis, ali na fundação, né, na formação de todas as coisas, comunicou, né, através da palavra, e o Evangelho, né, que aí a gente já entra numa comunicação um pouco mais avançada ali, né? Eu via, tem uma passagem que Jesus entra no barco, né, que ele tá ali que a multidão está ali com ele na praia, que ele entra no barco, ele vai um pouco mais longe, e eu entendo que ele tinha uma noção ali de que a voz dele ia ecoar para que todas aquelas pessoas pudessem ouvir aquelas palavras que ele tinha ali para aquele momento. Então, o Jesus ali já tinha essa noção da comunicação
para que a mensagem chegasse ao coração daquelas pessoas, né? Então eu quero ouvir um pouquinho de vocês, a percepção de vocês. Eu penso assim que o ponto central dessa questão é a palavra, né? Sim. E aí, quando a gente pega a palavra à luz da Bíblia, um dos versículos talvez que mais vem à nossa mente é que Jesus é a palavra, né? Jesus é o verbo. E Jesus estava lá no começo de João, né? No comecinho de João. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra revelada, né? Então, a palavra foi o meio que Deus escolheu Uhum. para comunicar conosco. Só que não no sentido apenas da sonoridade da palavra, mas uma palavra viva. Sim. Porque Jesus, que era a palavra, o verbo, ele se tornou vida, né, entre nós. Então, quando a gente pensa nesse sentido, e aí Jesus pregou, os apóstolos pregaram, Uhum. e a grande comissão que Jesus deixou aos discípulos foi de ir e fazer discípulos. De que forma? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Para você batizar uma pessoa, você precisa comunicar. Atos 2:38, Pedro, ele comunica a palavra cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo comunica através de Pedro a palavra. E aquelas pessoas são tocadas, Uhum. e aí o que acontece? Elas são batizadas, né? Então, hoje, trazendo isso agora para o nosso contexto, é uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Porque nós temos essa responsabilidade de comunicar o amor de Deus. E essa comunicação não pode ser vazia, né? Porque tem o John Piper, se eu não me engano, foi o John Piper que pegou e pediu para IA fazer uma oração. Vocês já viram isso ou não? Ele foi lá numa IA e falou: faça uma oração agradecendo a Deus. Ele deu lá o prompt e a IA fez uma oração maravilhosa. Ele leu essa oração. E a oração eram palavras lindas, bem pensadas, só que ele falou: só que não tem vida, Uhum. né? Então, nós precisamos do Espírito Santo Sim. dentro de nós. Então, trazendo isso para o contexto de Ministério de Comunicação, olha que coisa, nós precisamos comunicar. Só que a gente está comunicando como uma IA ou como Pedro, cheio do Espírito Santo. Sim. Né? Então, isso, e detalhe, não é só para o Ministério de Comunicação, isso é para toda a igreja. Né? Então, eu penso muito nesse conceito, né? Qual que é o conteúdo da palavra, né? O que você reflete, né? O que você está refletindo? E aí, puxando esse assunto, eu lembro que quando eu comecei a fotografar e a fazer a cobertura de reuniões, eu me preocupava muito não em mostrar, por exemplo, a música, mostrar o tamanho daqui ou as luzes, alguma coisa assim. Eu me preocupava em a pessoa tá entendendo o que é essa igreja? Então, assim, às vezes eu não publicava, nos stories a gente acaba colocando muita coisa do louvor, mas no feed a gente colocava pouquíssima coisa do louvor e sempre colocou. E aí eu sempre procurava, assim, na hora da ceia, a hora que os irmãos estão se cumprimentando, na hora que o pessoal tá dando um abraço. A essência, né? Porque, assim, isso de alguma maneira é um trecho só, mas revela muito mais do que aquela música bonita, aquela iluminação maravilhosa. Ela revela o que essa igreja é. O que essa igreja é? Assim, é a visão em primeira pessoa. Não é aquela foto linda, maravilhosa. É a visão em primeira pessoa. O que ela está enxergando? O que ela enxerga ali na frente dela, né? Os sorrisos, a mão levantada. Eu me preocupo muito com isso, assim, sempre quando eu vou fazer alguma coisa da cobertura. Porque, senão, ela fica distante. Ela fica como se fosse um terceiro olhando. E não é. O corpo de Cristo é em primeira pessoa. A gente é aqui em primeira pessoa. Um ponto assim que me chama bastante atenção nessa questão do Deus e Jesus e você falando como que você tenta transmitir essa mensagem é nós estarmos sensíveis ao Espírito, né? Nós estarmos sensíveis ao que o Pai tem para nós, né? Em questão de mensagem, né? E aí eu fui um pouquinho mais, um pouco antes ali do Evangelho, vamos lá para os profetas, né? Muitos eles se reservavam. O Senhor, o Deus Pai falava ali direto com eles no monte, era reservado, era uma mensagem direta e eles iam. A gente está assistindo
casa de Davi. E Maneiro, aí tem a parte ali de Samuel que, assim, quando o Senhor revela para ele o que Saul fez, né? E aí o Samuel tinha convicção da mensagem que ele tinha passado para Saul, e ele foi lá e ele matou aquele rei que estava aprisionado, que não era para estar lá. Então, assim, nós somos mensageiros do Senhor, nós temos que ter convicção da mensagem que o Senhor tem para nós, e nós temos que ter muito zelo com isso, né? E buscar na intimidade com Deus. Não é só chegar, tirar uma foto, gravar um vídeo. Acho que isso é consequência, né? A gente usar as ferramentas. Mas antes de usar as ferramentas, de saber usar as ferramentas, de saber editar um vídeo, de saber tirar uma foto bonita, o que o Senhor quer transmitir através dessa foto? O que o Senhor quer transmitir através desse texto, através dessa plataforma? Eu acho que isso é muito mais sério e nos coloca no nosso lugar. Porque no YouTube a gente tem diversos acessos, tem muitos acessos lá por conta das lives, a gente tem chegado. Se a gente for olhar para algoritmo, a gente acaba se vislumbrando, a gente acaba vendo ali uma coisa de vaidade ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e zelo com tudo isso para que entender, ó, Senhor, tá aqui a sua mensagem, eu quero cuidar, eu quero transmitir, eu quero que o Senhor me use dentro dessas ferramentas que hoje a gente tem aqui no Ministério de Comunicação. E aí, talvez a gente vá puxando para outros assuntos já, mas assim, a gente se preocupa na internet hoje muito com os números, né? Ah, os insights lá, até onde chegou, quais pessoas estão vendo, né? Ah, que pontos do Brasil e tal. E aí, assim, às vezes assim que a gente posta alguma coisa, vem um monte de notificação, né? A gente dá uma olhadinha ali e, sei lá, quase meio a meio, assim, metade das pessoas que veem as coisas da comunidade, pelo menos no Instagram, não são frequentes aqui. São pessoas de outras igrejas. Aí você fica assim, caraca, que coisa legal, né? Ou irmãos de outros estados e tal. Você fica assim, nossa, que coisa legal, né? Graças a Deus. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, tá, mas é só pela graça dele mesmo. Sim, o número podia ser 0 ali. Se uma pessoa olhou, nem deu like, nem comentou nada e recebeu a palavra do Senhor, pronto, acabou. Não importa se tá bombando, se não tá bombando. E a prova disso é que Jesus era assim, né? Jesus não ia atrás da multidão, né? Atrás da audiência. Sim. Jesus ele ia atrás do perdido, né? Uhum. Muitas vezes ele ia naquele que ninguém queria, né? Tira as crianças daqui que está atrapalhando. Ele não, deixa vir as crianças. Né? O leproso, ninguém queria chegar perto. Jesus chegou. Né? Então essa visão que você está colocando é muito importante para a gente não se perder, porque quando a gente está na comunicação numa empresa, né? A gente olha muito para número, né? O resultado, né? Qual é o resultado? Nosso resultado é números, audiência, né? Leads, né? É forma de metrificarmos, né? De como Mas, a gente pode mas medir. a Jesus mensura de outra forma. É, a lógica do reino é totalmente inversa, Qual que é então a pouco Inverso. conversão? importa. A conversão no reino É, de Cristo é o ai, batismo efetivo, É, é o discipulado na essência. quantas pessoas clicaram no link? Pouco importa, exato. né? Para o Senhor, nada disso é relevante. Ele pode ministrar uma cura ali. Mas isso é um exercício de humildade, né? Porque como nós estamos estudando em Romanos, né? A natureza humana ainda está em nós, né? Sim. E aí o que a gente escolhe que vai deixar dominar nossa mente? A natureza humana ou é o espírito? É. Né? E às vezes a natureza humana fica lá olhando os números, né? A gente quer ficar olhando os números, né? Mas a gente tem que dar espaço para o espírito para ter essa visão, né? A visão de Jesus, né? Sim. Dentro desse ponto que a gente está falando, o que me vem assim, eu sempre pegar o testemunho daquele ponto específico, né? Nesse especificamente dessa questão, é muito assim, é um pouco até o que a gente tem visto acerca de quando a gente olha para a cosmovisão, né? Então, e essa foi uma mensagem bem clara, né, do Marcão, dos pastores desde o início, que era usar todo esse conteúdo, todo esse contexto de uma forma que isso, que era o que o Marcão estava falando, nos ajude como pessoas, como discípulos, a fazer o nosso chamado, né? A exercer o nosso chamado, né? Mateus 28, 18 a 20, né? Então, eu percebo, pelo menos, e eu converso, né? Eu acredito que isso aconteça com todos, mas muito com os jovens. E comigo me lembro de acontecer muitos casos que era assim: você começa a fazer o trabalho ali de comunicação
E muitas vezes isso era o insight que o Espírito Santo usava para que eu começasse a pregar. Então alguém na família falava assim, eu vi o post no tal, me conta. Aí esse me conta caiu como, né, Acabou. bálsamo, assim, você falava, glória a Deus. E ali você tinha a oportunidade de pregar, porque muitas vezes você saía da fala do que foi o insight ali para começar a falar, para falar assim, poxa, eu preciso pregar a palavra aqui de Deus, né? E eu falo isso abertamente porque acredito que meus familiares, eles em algum momento vão assistir, eles acompanham como cash, né? E eles sabem que muitas vezes eu falei desse caso da minha tia, né? E muitas outras vezes comecei a pregar ali dentro do contexto de família, por conta que vinha uma questão assim, que nem eu falei, o testemunho do André e da Patrícia, e muitas vezes era quando foi os missionários, eu lembro, porque depois a gente acabou indo para Amazonas, né? Então, só que isso tem que tomar nossa mente num contexto de que, assim, por exemplo, lá na empresa, eu falo pro pessoal, já segue o @da comunidade, eu fico no pé, ela falou, pô, segue a gente, Ó o tem boca a boca aí, ó. conteúdo, Ó o tem boca a conteúdo boca. lá, todo dia, 7:30 da manhã, o pessoal que chega cedo, aí eu sei que alguns assistem, porque às vezes eu vejo, a gente tá muito no por trás ali, né, isso que o Marcão falou, a gente tem que fazer esse trabalho, né, de olhar, então às vezes você vê ali um comentário e fala, é o parceiro lá do trabalho, alguém, um amigo das antigas, né, então, é, eu acho que isso quando a gente olha para a comunicação, é tirar da comunicação essa cosmovisão, né? Falar assim, eu vou usar Sim. isso para que seja um propulsor para mim mesmo exercer o que eu preciso fazer, né? A gente pode já puxar exatamente esse assunto, né? O É, quanto as nossas profissões, os nossos talentos, os nossos dons, é, claro que podem ser utilizados para o reino, mas nós, como servos do reino somos o reflexo de Jesus o tempo todo, né? Então, assim, independente se eu estou fazendo um trabalho aqui para a comunidade ou para a minha empresa, eu tenho que refletir a glória do Senhor por meio da minha execução, da minha postura, e aí puxa a cosmovisão, o né? profissão versus propósito, né? E Exatamente. equalizar isso. E aí acho que é assim, esse é o ponto que a maioria das pessoas tem testemunhos, né? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntavam assim, como que você começou no design? Gente, sei lá, com 6 anos. Minha mãe vivia me dando um lápis de cor e eu vivia desenhando. Eu adorava, sabe? Sei brincar ali de pintar e de tudo mais. E aí foi engraçado que depois que eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, aí eu encontrava no meu bairro lá alguns amigos meus. Aí eu falava assim: e aí, o que você está fazendo de faculdade? Tô fazendo tal. E aí você? Eu tô fazendo design. Nossa, com certeza. Sabe? Porque assim, todo mundo já via esse talento em mim. E aí, quando eu comecei a estudar design, eu ficava nessa oração assim: Senhor, o que que eu vou fazer? Porque assim, eu era de uma comunidade muito pequena. A gente era uma igrejinha ali, sei lá, 60 pessoas ali no máximo, assim, de frequência mesmo, sempre é um pouco menos, né? E eu ficava assim, não tem nenhum data show aqui, sabe? Não tem uma tela, não tem um nada, não tem uma rede social. Isso era muito tempo atrás, 2000, sei lá, 15, 16, assim, comecei a pensar. Não, antes, 2012, comecei a pensar nisso. E eu ficava assim, Senhor, o que que eu vou fazer? Sabe? E aí, aos poucos, o Senhor foi me revelando essas coisas, assim. Aí, do nada, os irmãos fazem uma reforma lá, põe um data show. Você fica assim, opa, acho que eu posso ajudar na passagem de slide, acho que eu posso. E aí, o Senhor vai trabalhando em você. O Senhor vai trabalhando em você. Fica ali na casinha, fica não sei o quê. E aí você vai crescendo e, assim, para mim, eu acho que foi essencial eu entender que eu tinha que utilizar esse meu talento para o reino. Porque eu acho que eu teria, talvez, sei lá, não desistido, mas eu não estaria no corpo de Cristo hoje, eu acho. Se eu não tivesse desenvolvido o que eu mais gosto e vinculado com o meu espírito, que é a cosmovisão, né? Uma coisa vinculou com a outra. Tem a questão dos dons, né? Uhum, Que a gente está estudando, que tem os dons espirituais, mas tem os dons naturais. sim. Esse dom que você está colocando é um dom natural, mas que também vem de Deus, né? Às vezes a gente tem esse pensamento errado dentro do nosso dia a dia, né? A gente pensa que o dom natural é para fazer as coisas naturais, né? E os dons espirituais para fazer as coisas espirituais. Mas não, os dons naturais são para o reino também, né? Então essa conexão que você fez faz todo sentido, Uhum. né? Não existe essa separação. O Senhor nos chamou para sermos integrais, né? O que é ser integral? Eu sou corpo, alma e espírito, não é separado. E tudo que eu faço precisa ser para o reino, entendeu? Inclusive
o trabalho, inclusive o dom natural. Sim. Né? Quando a gente tem essa visão, fica tudo mais fácil. Quando a gente tenta ficar separando, começa a complicar, né? Eu tentei separar quando eu era mais novo e o senhor me, num dado momento, falou, não, não é assim, né? A empresa, o negócio, o trabalho, não pode ter um fim em si mesmo, né? Isso é um erro, né? Nós, como cristãos, precisamos entender que tudo é para o Senhor, Sim. todo o nosso tempo, né? Então, seja um trabalho secular, seja servindo no Ministério de Comunicação, seja orando por uma pessoa, né? Seja fazendo um trabalho no computador, Uhum. tudo é para o Senhor. Quando a gente percebe isso, a nossa vida fica muito melhor, porque tudo é para o Senhor. Você não separa mais, né? Não tem essa, por exemplo, eu falo sobre dinheiro, né? Eu já estou indo um pouquinho para a área de dinheiro. Mas às vezes eu falo assim, que eu aprendi quando eu era garoto, que é assim, ó, você dá os 10% para o Senhor e os 90% você faz o que você quiser. Eu aprendi assim no começo, mas depois o Senhor foi ensinando. Não, o 100% é do Senhor. Tudo é dele, não é 10%. É tudo dele. Todo o tempo é dele. A gente vai programar férias, né? A gente vai, não, vou tirar férias, eu quero dar um tempo. Não tem como dar um tempo. As férias é para o Senhor, né? Então tudo tem que ser para o Senhor, inclusive esse tema nosso, inclusive esse ComoCast, né? Sim. Eu e o Lucas, a gente compartilha aí da mesma formação, né? E é engraçado que são testemunhos parecidos, mas cada um ali na sua caixinha, né? Quando eu caí em design, eu queria ser fotógrafo. Eu já tinha uma câmera ali desde os 16 anos e eu tirava as fotos dos cultos, assim, e eu ficava pensando, e era algo que eu tinha muito forte no meu coração. O que que eu posso transmitir através dessa foto? Falei assim, as coisas do Senhor, elas são tão belas, a criação do Senhor é tão bela e eu quero tentar captar essa beleza o máximo possível através dessa foto. Esse era o desejo do meu coração. E eu tô falando, eu tinha 16, 17 anos ali, mais ou menos. Então, assim, quando eu fui para a faculdade, que aí tem todo um processo até eu cair na faculdade de design, eu fiquei, poxa, o que que eu posso fazer com isso? O que que eu posso fazer com essa habilidade que o senhor me deu de entender a comunicação, de ter estratégia para comunicar? E dentro do design a gente aprende que a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser efetiva. E hoje eu vejo, por exemplo, que a gente através das imagens, através dos vídeos, através das peças que a gente cria, a gente consegue, por exemplo, transmitir a mensagem para pessoas que têm um entendimento menor. Para um idoso, por exemplo, que não tem uma facilidade ali, uma imagem com uma informação clara e objetiva daquilo que vai ter aqui na comunidade, por exemplo, ou de uma mensagem do Senhor, alguma coisa que ele vai transmitir, pegando o exemplo do tio Abias, que manda um devocional. Todos os dias ele manda o devocional lá no grupo dos homens. Aquilo é comunicar também. É. Então, se a gente faz uma imagem bem feita, pensando que aquela mensagem pode chegar a outra pessoa através de compartilhamento, coisa assim do tipo. E me vi nessa posição. Eu posso fazer isso para o Senhor. Eu posso facilitar a informação e chegar a quem precisa, né? E a gente tá caminhando bem aqui nos Opa! assuntos, né? O quarto assunto aqui, a gente já passou aí por um assunto, inclusive as coisas estão fluindo super bem. A gente passa por um assunto aqui que está no meio dessa conversa, mas o quarto assunto é sobre criatividade, né? Que eu acho que é um mito hoje, é, a gente fechar a criatividade somente para quem é artista. Artista não, quem mexe com foto, mexe com música, mexe com vídeo, mexe com pintura. A criatividade ela vai muito além disso, né? Sim. E a gente consegue aprender muito com o Senhor, né? Então eu queria, Weber, dá aí a sua. Sim, é, eu vejo esse ponto da seguinte forma, Bruno. É algo até que, quando a gente olha para o nosso contexto de igreja aqui, né, de comunidade, os pastores têm trazido isso de uma forma bem, cada vez mais é, com clareza, né, para o corpo, que me vem muito a mensagem que o Marcão pregou, não só
no encontro de casais do ano passado, mas aqui na comunidade também, que é a questão de colocar a mão no arado, né? Porque quando de coração você dá esse passo, né, para trabalhar para o Senhor e coloca a mão no arado, o Senhor vai usar o que Ele já deu lá na criação para cada um de nós, como dom, né? A gente também tem falado bastante na Escola Fundamentos aqui a questão dos dons, né? De exercer os dons espirituais, mas entender os dons naturais que Deus nos deu, né? E esse ponto é um ponto importante dessa questão da criação, porque não dá para olhar para a palavra no conceito que ela traz ali de criação, né? Porque senão a gente vai ficar um pouco nessa bolha, né? Da criação artística, né? Mas a criação qual foi o dom natural que Deus te deu? E ali tem arte já, porque com ele a gente vai fazer o que a gente precisa fazer em favor do reino, né? Então, vou pegar, por exemplo, falando nesse ponto, e nesse caso que a gente comentou aqui desde lá de 19, antes disso, eu queria estar envolvido, né? Tinha reforma na casa do Alex, não sei mexer com nada, mas eu falava, vou lá para carregar peso. Quero estar com os irmãos, quero servir a igreja, servir ao Senhor. Quando chega esse momento, para mim foi uma alegria, né? Que eu falei, opa, o dom que Deus me deu ali de manusear a tecnologia, eu vou colocar agora em favor do reino, né? E aí a criatividade não precisa ser algo, né? O cara é o fora da curva, né? É você usar a criatividade no talento que Deus te deu e colocar ele em prática em favor do reino, assim como o Marcão estava comentando, né? Então, quando eu olho para esse ponto especificamente, eu vejo que é muito isso, né? Esse chamado que a gente tem escutado aqui na comunidade, que o nosso presbitério tem trazido, que é de envolvimento, cada vez se envolver mais no dom que Deus deu, e aí a gente, como corpo, a gente consegue evoluir, né, nessas questões que concernente ao reino, né, que é pregar a palavra, trabalhar para o Senhor, edificar a igreja. Quanto mais a gente tiver essa visão em unidade, mais a gente vai conseguir entregar para o Senhor, né, dentro dessa linha. E eu acho que aí também, dentro desse ponto, se a gente juntar criatividade, que é o ponto, com a cosmovisão cristã, Uhum. A gente vai perceber que nós precisamos abrir espaço para o Senhor. Porque quando a gente fala criatividade, muitas vezes a gente pensa nisso que, né, assim, o cara fez aqui algo maravilhoso. Mas o maravilhoso de Deus está na simplicidade das coisas, né? Muitas vezes quando você tem uma coisa simples, Jesus era simples, né? É onde tem a criatividade do Senhor, né? Então a Sim. gente tem que tomar cuidado para não perder a mão na Sim. criatividade, né? Que quem produz a criatividade é É o o próprio Senhor. Senhor, né? É. E não é uma questão, na verdade, de ser criativo ou não, né? Que as pessoas às vezes colocam assim, você posta um vídeo legal, uma coisa legal, a pessoa fala assim, nossa, você é muito criativo, eu não tenho essa habilidade. Na verdade, solucionar problemas é ser criativo, Sim, né? total, É total. uma coisa que me conectou muito. Todo mundo tem esse período assim, né? De conhecer o Senhor, se batizar e tem aquele ponto que você se converte mesmo, né? E eu lembro que eu estava estudando design nessa época, assim, meados ali de 2013, 2014. E aí, a essência do design é olhar para as pessoas como elas são, entender o problema delas Uhum. e trazer soluções, Sim. seja elas quais forem, né? E aí você fica assim, então e o reino é o quê? É, O Senhor olha pra gente, entende o que a gente é como únicos e fala assim, ó, eu te trouxe a salvação, eu entendo a sua dor, eu também fui humano, eu ainda sou humano no caso, né? E eu tô aqui. Olha, eu sei o que é. Olha aqui, eu tenho uma solução, eu tenho um alívio, eu tenho seja o que for, né, qual a sua necessidade. E aí eu fiquei assim, caraca, isso daqui é isso, o evangelho é o que eu tô estudando. Parecia assim, né? Mas aí essa é a beleza, né, do Senhor. Se você tá estudando, sei lá, empreendedorismo, o Senhor vai te dar a luz do Senhor no empreendedorismo. Na tecnologia, mesma coisa. No, sei lá, no videomaker, a mesma coisa. E aí o Senhor me mostrou assim, falou assim, ó, tá vendo? É isso aqui. Eu estou em todas as necessidades do ser humano. O coração da humanidade anseia por mim, assim como está falando na palavra, né? A terra geme, né? Pela vinda dele.
E em todos os pontos tem aquela coisinha assim, mano, mas tá faltando algo, o que que é? É o Senhor, Assim, é o Senhor. A gente só tem que aprender a aplicar ele, né? é, Muito e, bom. Vamos pro próximo? eu, Finaliza só aí. queria fazer uma observação que aí a gente destrincha um pouquinho mais a criatividade no nosso dia a dia hoje, por exemplo. Um médico, ele precisa ser criativo, né? Ele ali chegou um paciente com alguma situação, ele precisa ser criativo para solucionar o problema dele. Uma mãe criando um filho, ela precisa ser criativa ali no dia a dia, tanto no alimento, né? Como é que uma criança vai comer cebola? Ela tem que ter uma inteligência ali, ela tem que ter uma criatividade. E como é que, por exemplo, a Nani vai fazer aquele quadro bonito? Ela tem que ter uma inspiração. Então você vê que a gente consegue ir usar a criatividade em todas as áreas, não exclusivamente na parte artística. Então isso também é comunicar. E aí no pro próximo, e aí eu queria escutar mais do Marcão, que foi nosso professor de Cosmovisão, que aí a gente entra um pouco mais na parte do digital, né? De navegar nas redes sociais, de navegar na internet, de forma pura, de forma santa. Como é que a gente, hoje, a gente está falando bastante aqui de comunicar nas redes sociais, e a gente sabe que tem um problema muito grande, né? Tem muita gente nas redes sociais hoje, tem muita coisa nas redes sociais, a informação chega muito rápido, né? E ao mesmo tempo que a pessoa perde muito tempo, né? Ela pode perder muito tempo ali com coisas que não. E como é que a gente consegue equilibrar, né? Essa navegação, a gente que trabalha com comunicação, né? A gente até mesmo educar essas pessoas, né? E poder falar disso para elas. Eu vejo assim, nós estudamos dentro desse tema Cosmovisão Cristã, um dos capítulos era tecnologia, né? E a tecnologia envolve toda essa plataforma de redes sociais, a tecnologia em si, internet, agora, mais recentemente, inteligência artificial. E eu vejo alguns aspectos que nós, como cristãos, precisamos perceber. O primeiro é que nós temos que enxergar isso como ferramentas, como meios para chegar a um objetivo. Da mesma forma que você tem ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para o mal, você pode ter uma faca que vai ser usada para descascar uma fruta, é uma boa ferramenta. Você pode ter uma faca na mão de um assassino, que vai ser para o mal. Então, trazendo essa visão para as redes sociais e pela tecnologia como um todo, é assim que eu vejo. Essa é uma ferramenta, né? A tecnologia tem sido uma ferramenta muito usada para o mal, Uhum. que tem trazido muitas coisas terríveis para a humanidade. Uma delas, por exemplo, que estava até conversando com alguns rapazes aí esses dias, é a questão da pornografia. O volume de pornografia na rede, na internet, tem se multiplicado a cada ano. Tem um gráfico de um livro que nós estamos lendo que mostra que dos últimos 3 anos ela dobrou a cada ano. E tem a velada também, né? Que não é só Que é tipo aqueles conteúdos vídeos sensuais explícitos, e né? tal. Mas tem o sensual Exato, também. o indireto, né? A É. sensualidade, a luxúria, etc. Lascívia, né? Então isso se multiplicou. Então, obviamente, quem está muito exposto a essa tecnologia ou às redes sociais, à internet, acaba se expondo ou sendo exposto a esse tipo de conteúdo. Uhum. Então, você vê muita coisa ruim. Mas, pensando como ferramenta, o outro lado da moeda é que essa é uma ferramenta que também tem potencializado a pregação do evangelho. Por exemplo, deu um exemplo para o mal, vou dar um exemplo para o bem agora, que é a tradução da Bíblia. Uhum. Nos últimos 2 anos, nunca se traduziu para outras línguas e dialetos da Bíblia numa velocidade tão rápida quanto nos últimos 2 anos, por conta da IA, da inteligência artificial, da tecnologia. Então, o Evangelho também potencializou, a comunicação do Evangelho também foi potencializada. Hoje, como nós temos o nosso Ministério de Comunicação aqui da nossa comunidade, a gente sabe que várias outras igrejas também têm usado essa plataforma. E nós mesmos consumimos, né? Sim. Quantas vezes nós não ouvimos outros pastores
Homens de Deus que tem aí muita coisa boa. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, eu acho que a gente tem que saber usar, entendeu? A gente não tem que negar. Por exemplo, na época de Paulo, ele escreveu, ele usou a ferramenta. Qual era a ferramenta? Era a carta, As cartas. ele escreveu, né? E depois, quando veio a imprensa, as pessoas daquela época fizeram a Bíblia e multiplicaram a Bíblia através da imprensa, a imprensa escrita, né? E aí depois veio a questão da televisão. Também era uma ferramenta para o mal, mas também foi usada a televisão para comunicar o evangelho, as rádios, né? E assim sucessivamente. Depois a internet. Hoje nós conseguimos fazer, por exemplo, reuniões online em lugares que as pessoas não têm acesso a um grupo caseiro. O presencial a gente sabe que é fundamental, né? Nós temos hoje 20 grupos caseiros, um só que é online, porque a gente sabe que é importante o presencial, mas tem pessoas que não conseguem, então é uma ferramenta. Então a minha percepção é que nós temos que usar como ferramentas para atingir o propósito. Uhum. O propósito foi esse que nós colocamos no começo: é glorificar o Senhor, é proclamar, é edificar, usando as redes sociais, usando a tecnologia, usando a IA, né, como ferramentas para um propósito maior, entendeu? Sim. Quando elas se tornam o fim em si mesma, aí mora o perigo, aí é onde está o terrível. E é óbvio que entrando aqui nas redes sociais, tem muita coisa ruim, né? Mas esse é o desafio, é usar para uma coisa boa, né? Sim, é uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, é a necessidade que a gente tem de estar firmado na palavra do Senhor, né? Porque da mesma forma que tem muito conteúdo bom falando, né, dentro ali do nosso meio, né, da palavra do Senhor, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo ruim, né? E a gente precisa deixar de ser meninos, né? Para que qualquer vento de doutrina não leve a gente ali, para que a gente não venha passar por essa manada. Então, não é só usar e não é só consumir o conteúdo, mas primeiro você tem que estar conectado na fonte. A primeira, a primeira fonte de comunicação, a primeira fonte de informação é a Bíblia. E o que vem depois dela, aí você fala, não, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Exato, até porque todas as ferramentas, elas também, principalmente as da internet, elas também estão caídas por conta da nossa humanidade. E aí, assim, você tem que literalmente fazer o exercício de não consumir certas coisas. De não consumir certos tipos de entretenimento. Porque senão a ferramenta começa a te dar mais, te dar mais, te dar mais daquilo, você só alimenta uma coisa e não alimenta a outra. Então, eu até queria, já que você levantou esse ponto, que eu acho que tem a ver, vocês que são mais jovens e que conhecem essa parte mais técnica, né? É, como que funciona isso que você acabou de explicar? Assim, essa questão do algoritmo, né? Você começa a consumir, né? Eu acho que seria interessante falar um pouco sobre isso, porque esses dias, por exemplo, eu até dei risada. Uma pessoa, obviamente eu não vou falar quem é, né? Mas falou assim: eu não sei por que só fica vindo mulher pelada no meu Instagram, né? Aí eu falei: eu acho que eu sei por quê, mas eu vou deixar o Lucas explicar. Assim, a maioria deles funciona de maneira parecida, né? Então, assim, mas aí, resumindo, nunca o nosso tempo foi tão valioso. Então, assim, o nosso tempo vale dinheiro, nosso tempo de tela. E onde as coisas estão? Nas telas. Então, por isso que os algoritmos, eles são feitos para você ficar grudado aqui. Na TV, no notebook e no celular, principalmente no celular. Por quê? Porque é aqui que, quanto mais tempo você está ali consumindo, mais tempo eles estão ganhando de dinheiro. Então, esses grandes bilionários aí das big techs, eles não ganham dinheiro só com seus dados. Eles ganham dinheiro com o seu tempo. E é por isso que eles fazem mecanismos de feed tão que consomem tanto a mente. E aí eles misturam, né? Então, assim, beleza, tem isso, que o nosso tempo está muito valioso. O nosso tempo é muito valioso. E isso a gente conhece porque é um princípio também bíblico, misturado com o fato de eu tenho que tirar ele de todos os meios. Ele não tem que jogar bola, ele não tem que ler a Bíblia, ele não tem que fazer nada. Ele não tem que estudar, ele tem que estar aqui para eu ganhar dinheiro. E aí eles criam mecanismos que vão incentivando o nosso cérebro ao prazer, né? Aquela sensação de prazer, quando é liberado no nosso cérebro. Vou tentar falar de uma maneira muito simples, né? Então, assim, quando a gente acha um negócio engraçado, é liberado uma coisa do nosso cérebro.
Dopamina, exato. E aí o nosso cérebro sente satisfação. E aí nós, como seres humanos, vamos querer sempre satisfação. Então, se você gastou... E aí, esse é o lado mal assim, desses algoritmos. Se você gastou 1 segundo a mais no vídeo Y do que no vídeo X, ele vai te jogar mais Y. Da próxima vez que for abrir o feed, ele vai jogar o Y primeiro. E depois o X. E aí, se você ficar menos 2 segundos no X e depois no Y, ele vai mandar 3Y. E é aí que está o perigo. Porque é possível você transformar de volta a ferramenta. Porque eu tinha esse problema. O Instagram nasceu ali quando a gente estava na faculdade e era febre. Agora que é o TikTok, por exemplo. Então eu seguia, sei lá, 2.000 pessoas no Instagram e tal, era uma maluquice. Né? Porque tinha muito fotógrafo, era muito legal. O Instagram era muito legal. Era um aplicativo só para foto. Era muito legal. E aí, só por coisas assim de arte e tal. E aí, eu ficava preso ao Instagram, passava horas por dia. E aí, os celulares agora começam a medir o tempo, né, das coisas. E aí, quando Deus começou a me incomodar, que eu estava muito tempo na tela, aí eu ia ver os tempos de tela e ficava assim, meu Deus, eu gastei 4 horas da minha vida num negócio nada a ver, nada com nada, não me edificou nada, né, perdi tempo aqui. E aí, eu comecei a exercitar, limpar o meu Instagram. E eu comecei a orar de verdade, assim, para o Senhor para eu perder interesse nisso daqui. Porque era realmente como quase um vício, assim. E por quê? Porque o seu cérebro tá querendo tanta satisfação que você vai continuar sendo E satisfeito. às vezes você nem percebe, né? É involuntário. Exatamente. Então a gente só tem que tomar cuidado para entender que, assim, claro, pode ter coisas ali edificantes e tal, mas você tem que fazer um exercício de vez em quando, você olhar todas as pessoas que você segue lá e falar assim, essa pessoa aqui nada a ver. Num dia que você estiver normal, não num dia que você estiver triste ou qualquer coisa assim, num dia que você estiver normal. Acabei de fazer uma devocional ali, tô de boa, deixa eu ver quem eu tô seguindo. Ah, não, isso aqui nada a ver. Ah, não, essa pessoa aqui, esquece. E aí você vai limpando, você vai limpando, você vai limpando. E o algoritmo é tão mal, porque assim, eu sofri muito tempo com pornografia também. Que nesse período que eu comecei a limpar minhas redes sociais para poder me livrar também da pornografia, ele ficava me mandando conteúdo homossexual. Tipo assim, ué, você não gosta mais de mulher? Aí você fica assim, caraca, mano, esse negócio é muito mal. Ele fica tentando interpretar o teu... Interpretar o que você tá pensando. Porque aí ele percebeu que eu tava dando um follow em várias coisas assim que eu gostava, tipo modelos fotográficos, não sei o que lá. Porque eu percebi que isso estava gerando conteúdo gatilho. sensual para eu cair na pornografia, porque qualquer pecado, né? Não começa assim, não dá nada, você peca. Começa um pouquinho ali, ela vai te minando, vai te minando, vai te minando, Faísquinha, né? até você cair. E aí o Senhor me revelou que era isso que eu tinha que fazer, eu fui tirando as coisas, e ele começou a jogar coisas aleatórias, para testar o que eu queria, para testar o que eu queria. E aí você fica assim, caraca, que maluquice, né? Tipo, é possível. Hoje eu tenho um Instagram bem limpo, assim. E graças a Deus. E eu sempre percebo quando tem uma coisa estranha. Mas assim, de mostrar a coisa. No tempo que eu tava limpando, mostrava pessoas que eu nem seguia. Fico assim, mas quem é essa pessoa aqui? Mas hoje ele faz essas Hoje ele faz de sugestões. propósito, né? Ele Mas faz de antes ele era meio propósito. que, tipo assim, É. só aleatório. E Então é hoje muito perigoso. você também consegue hoje bloquear, né? Se Sim. aparece alguma coisa que não é do seu Bloquear, interesse, você denunciar. pode ir bloqueando e ele vai relendo, né? É um exercício que É um é o que você fez, exercício, tem que né? querer. Mas você tem que tomar uma decisão, né? O que me veio à mente vendo esse comentário nosso, você falando, é uma máxima que eu gosto de usar, que é a diferença entre o remédio e o veneno, é a dose, né? Então, se a gente vai nas redes sociais e tecnologia, a mesma coisa. Pode ser por bem, como a gente falou, pode ser para o reino, para edificar. Mas o exagero disso vai trazer um veneno, vai matar, né? Exato. Antes do Bruno, tô vendo que o Bruno quer pular aqui, mas deixa eu pegar o hype aqui ainda desse assunto. E trazer até uma informação aqui legal, né? Aproveitar que a gente está no Ministério da Comunicação, né? Está comunicando aqui algumas ações. Acho que dentro desse tema, nós tivemos, quem não viu pode achar lá no nosso canal, nós tivemos um ComuCast que foi com a André e com a Mari, né? Que fala acerca da psicanálise, que não foi tão imersivo e detalhista, né? Que abrange esses pontos até mais voltado para a mente humana, né? Porque hoje, no final das contas, estava lendo uma matéria outro dia que tem uma conexão, né? Essa parte de neurociência com inteligência artificial trabalhando
de uma forma que por trás disso alguém esteja ganhando muita grana, né? Então, Muita grana. hoje, e aí, para dar um spoiler aqui, né, Marcão? A gente já tem, tô com os parceiros de comunicação aqui, a gente pode dar esse spoiler, a gente já está trabalhando para uma segunda versão, né, desse ComoCast, com duas especialistas novamente, para ir aí com um olhar um pouco mais focado em algum desses temas, né, que é esse tema que, para nós, quando a gente olha para a palavra de Deus, isso, e a gente sempre fala isso, a palavra de Deus é mais atual do que o dia de amanhã. Então, esses pontos estão muito ligados a isso, a todo esse movimento, né? Se a gente não, eu lembro que na tua fala aqui você falou em algum momento, né? Se a gente não, o Senhor não nos parar, né? Que nem não te parou, falou assim, ó, dá um passo para trás, vem para perto, né? Que é a palavra, porque essas coisas é impressionante como a velocidade, né, da tecnologia, cada vez mais ela avança em pontos que para a gente, o Marcão falou um ponto aqui agora que eu fiquei que eu tomei conhecimento também, a inteligência artificial fez o seguinte, eu e o Lucas a gente se segue na mesma rede. Se o Lucas deu um like em algo lá, o fato da gente se seguir, se não está dentro da minha faixa de consumo, ele me sugere, porque ele fala, pô, os caras já caminham junto ali, então, né? Então então muitas vezes aparece coisa pra gente e fala assim, Sim. pô, do nada isso aqui, né? Aparece às vezes no meu feed coisa assim, tipo, quando vocês estavam pesquisando os tripés, ficava aparecendo no meu feed, eu fiquei assim, gente, que é isso? Aí eu entrava no Instagram da comunidade, voltava pra gerenciar, falava assim, já sei já. Faz sentido. Faz sentido agora, o pessoal tava vendo alguma coisa de comunicação, de estrutura, e começou a aparecer pra mim, nada com nada. Mas a gente, em breve, a gente está trabalhando, acho que esse próximo ComoCast com essas especialistas, né? Porque isso também está ligado muito esse movimento tecnológico à mente humana, né? Total. Tudo isso que tem acontecido, né? Total, é só colocar um pontinho que já existem pesquisas e aí eu não sei até que ponto isso é real, mas assim, que tem mapa de calor de navegação, isso eu já sei, e assim, eles conseguem identificar quais são os pontos principais de interação. Então, eles vão te sugerir algo naquilo que eles sabem na posição que eles sabem que você vai clicar. Agora, e aí falando da outra informação, parece que já tem até acesso naquelas letras Miúdas. miúdas que ninguém lê, que eles conseguem ver aonde o seu olho está passando, por onde o seu olho está passando. Então, o algoritmo, né, aí, finalizando o assunto, o algoritmo por quê? Por que que aconteceu isso com o cara? Porque provavelmente ele teve a infelicidade de entrar em um conteúdo e E agora já era, ele agora já vai jogar era. Aí tudo. ele vai ter que reeducar tudo de novo, entendeu? E aí, indo pro próximo, e aí esse assunto aqui para mim, ele daqui para frente, eu acho que a gente vai começar a já partir para finalização ali. A gente falou muito sobre a mensagem, né? Como é que chega a mensagem? A gente está falando de era digital, a gente compartilhou testemunhos de como é que a gente ingressou nisso, como é que o ministério surgiu, mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, aqui na comunidade tem uma faixa grande de pessoas que não têm tanta facilidade com tecnologia. Né? E aí, como que a gente consegue simplificar essa mensagem? Eu acho que hoje esse é um dos desafios, assim, que até mesmo eu me cobro. Em uma das vezes que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, a Mirella, ela me criticou, ela falou assim, você tem que fazer, porque eu gosto de ir profundo, eu gosto de trazer assuntos, né? Eu gosto de falar termos complicados e explicar os termos complicados. Mas ela falou assim, nem todo mundo tá na mesma régua, né? Você tem que comunicar para que a sua avó consiga entender aquilo que você está falando. E minha avó não é letrada. Minha avó, ela mal sabe assinar o nome. Então, dentro desse contexto, depois, né, de tudo isso, dentro desse contexto, eu queria ouvir de vocês. Como é que vocês veem isso, nessa simplificação? A gente tem a parte digital, super importante, mas a gente não pode esquecer também que tem pessoas que não têm acesso a isso e a gente não pode deixar eles de lado. A gente tem que trazer eles para perto também. Eu
quero começar respondendo, Bruno, que eu vejo da seguinte forma. Quando a gente passa por todo esse timeline que a gente falou até agora aqui, né? No começo era um pouco o olhar de digital mesmo, né? De criar a base digital ali. E aí, depois que você cria aquela base, aí vem um pouco, você começa a avançar, né? A olhar. Então, assim, eu estou comunicando com, com todo o grupo internamente, porque daí entra nessa questão da diferenciação de faixa de idade, faixa etária, o jovem, o mais adulto, o idoso, tal. E aí eu vejo que quando você cria essa base e você comunica isso, quem está aqui no nosso grupo, o pessoal já fala, poxa, tava falando até disso agora, né? É a parceria, pô, caminho com o Lucas aqui na comunidade, até ele vir caminhar com a gente, não o conhecia, veio caminhar, a gente já se segue, então você cria esse vínculo, né? Então eu vi que quando nós criamos essa base ali com nesse primeiro momento, a gente trouxe esse olhar, ele é evolutivo, não é de um dia para a noite, né? Então ele é evolutivo. Então quando a gente olha o grupo hoje, por exemplo, outro dia, acho que a ideia foi até do próprio Lucas, vamos criar o grupo do WhatsApp para aviso, comunicação da comunidade. Pô, e hoje eu vejo o pessoal até cobra, né? Fala, joga no grupo o link da live devocional, porque daí eu não perco, né? Porque o mais idoso, ele não está, de repente, linkado no ponto que ele tem que ativar a notificação para as 7h30 da manhã subir a live devocional para ele. Mas se vai no grupo de comunidade, pô, para ele é uma mão na roda. Chegou o alerta ali, ele já vai clicar, já vai abrir. Então, o papel da comunicação, eu acho que ele vai avançando quando você primeiro entende todo esse planejamento, né? Você faz um planejamento abrangente, primeiro ponto, né? Esse é o ponto principal. E graças a Deus eu vejo que com o passar dos anos a gente conseguiu fazer dessa forma e essa trilha ela só cresceu, porque por exemplo, quando a gente olha hoje, live devocional, então a gente está ali no YouTube, 7h30 da manhã, cada dia um irmão diferente. Ó o jabá. Hã? Ó, fazendo um Vou fazer comercialzinho aqui. aqui já. Aí o ComoCast, que daí já é um outro contexto, né? De trazer temas que nem a gente está trazendo hoje, ministério, testemunhos. Quantos testemunhos a gente não teve aqui, né? Testemunhos de cura da Nice, né? Testemunho, de novo, fazer essa marcação. Os missionários do Amazonas, o Thomas Baker, a Carly, veio. A gente teve a oportunidade de ir o ano passado lá, estamos voltando agora. Inclusive, esteja orando por nós. Amanhã à noite estamos indo para o Amazonas. Então, assim, eu vejo que aí depois do ComoCast, aí a cobertura, né? Então, assim, a gente estava falando de alcance, né? Já tivemos aqui alguns casos, graças a Deus por isso, que a pessoa usou a ferramenta. Ela falou assim, igreja cristã próxima a mim, achou a gente, veio aqui, né? Uma moça, a Claudiana, tem acompanhado o Alex, já veio aqui em alguns cultos algumas vezes, tal, e alguns outros casos. Então eu vejo que assim, hoje, óbvio, é uma evolução, nossas reuniões aqui, né? Quando acontece a cada 2, 3 meses, é com esse olhar, fala assim, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa dar mais atenção. Então eu vejo que assim, a digitalização está aí e a gente tem que ir nessa trilha para E eu acho que o ponto mesmo, assim, até depois você pode puxar algum outro assunto, que é assim, não é a questão de deixar a palavra do Senhor mais simples, é deixar ela acessível, Total. né? Então, assim, claro, o tema surge como simplicidade, mas a palavra ela tá chegando às pessoas, ela tá acessível a elas, e ela tá conseguindo chegar. Então, o WhatsApp foi exatamente isso. Nem todo mundo tem um e-mail e que olha todo dia, que nem a gente olha. Eu olho todo dia meu e-mail, Sim. né? Ou sabe entender que é uma caixa de spam, um lixo eletrônico, um negócio assim super específico. Você é uma raridade na sua idade olhar e-mail, né? Eu olho sempre. Não, a a gente turma tá não no olha. grupo, Eu não olho olha sempre, eu olho também. sempre. Eu olho sempre. Até porque meu trabalho depende disso, mas assim. Mas assim, nem todo mundo vai olhar o disparo do e-mail ou sabe digitar lá certinho, tipo www. E o site tudo bonitinho lá, SPZS e tal. Nem todo mundo sabe fazer isso ou consegue fazer isso. Por conta da velocidade das coisas e porque passou mesmo. Às vezes a pessoa só não sabe. E aí, a ideia do grupo do WhatsApp foi tipo assim: tá todo mundo lá, gente. Tá todo mundo no WhatsApp. Todo mundo tá no WhatsApp. Então, assim, faz o grupo que é muito mais fácil. Muito mais fácil. E a gente conseguiu, sei lá, 500 pessoas no grupo em uma semana e meia. Sim. Por quê? Porque é o ponto mais acessível às pessoas. Né? Então, esse é o lance, assim, né? Então, tipo, talvez não é deixar a palavra menos complexa, mas deixar de um jeito que todo mundo seja tocado, né?
Sim, e além desse ponto que é importante, é que a gente também tem essa visão de ser uma plataforma. Então, as pessoas que estão falando não é só os jovens, ou os mais Uhum. velhos, ou os mais letrados ou iletrados, né? Eu acho que se a gente pegar próprio ComoCast, a gente já trouxe pessoas ali de todos os níveis sociais Sim. e E intelectuais. acadêmicos, né, Uhum. intelectuais, né? As lives devocionais também nós temos desde jovens com 18 anos, 19 anos, até o meu pai, que eu acho que é o mais velho lá, que tem 77, se eu não me engano, ele é o mais velho, né? Que faz live devocional. Ou seja, tem gente com 20, com 30, com 40. Sim. Então, essa questão da forma de falar, eu acho que depende de quem está falando também. Então, tem Uhum. essa questão de acessibilidade, mas se não é, não é o mesmo, não é a mesma pessoa. Uhum. E por que que eu acho que isso é importante? Quando você tem muitas pessoas, né? O que eu quero dizer é, no próprio Ministério de Comunicação, tem que ser múltiplo, né? Sim. Tem que ser abrir, né? A gente está falando da criatividade, né? De mais pessoas, né? Então fica aqui também o convite, né? Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas, comunicando, Deus vai usar isso, porque Deus escolheu dessa forma. Deus não escolheu uma pessoa, ele escolheu a igreja para comunicar. Então não é só o Ministério de Comunicação, percebe? Uhum. Não é assim, não, eu sou do Ministério de Comunicação, eu vou comunicar. Não, a gente está servindo de plataforma Sim. para que todo mundo possa comunicar. Olha que coisa legal isso, né? Então acho que esse é um olhar que nós precisamos ter. Se todas as vozes ou se todos os dons a gente está conseguindo servir nesse sentido, porque pode ser que tenha alguém que não está conseguindo acessar Uhum. essa plataforma. Acho que esse tem que ser o nosso olhar, percebe? Porque às vezes quem tem mais facilidade de tecnologia, a gente vai, é natural que a gente fala, Sim. mas assim, a gente tem que criar uma plataforma, que eu acho que ela existe hoje, mas precisamos melhorar, precisamos melhorar, para que uma pessoa que tenha uma pessoa mais simples, ou que tenha menos facilidade com tecnologia, mas possa usar, Uhum. entendeu? Total. Senão as lives devocionais daqui a pouco vão ser o quê? Vão ser só quem sabe. Ótimo. Entendeu? Então essa visão de inclusão, no bom sentido da palavra, né? Nós precisamos ser inclusivos, né? É pensar num todo, né? A gente precisa olhar para todas as necessidades e para cada um dentro da sua caixinha ali. E aí uma coisa que o Marcos estava falando, que aí eu já quero puxar o próximo assunto, não é porque eu não faço parte do time de comunicação que eu não vou comunicar. E aí a gente vai lá para os dons que a gente está estudando, né? Dos ministérios, por exemplo. Todos eles têm uma forma de comunicar, né? Cada um ali precisa exercer uma comunicação. E aí o próximo ponto é o testemunho pessoal. Isso comunica também, né? A importância da gente ter, né, um testemunho pessoal bom, né? A gente zelar pelo amor do Senhor, a gente zelar pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, através do nosso testemunho pessoal. Porque no final, a comunicação ela não é só palavras, né? Ela é a mensagem que chega para outra pessoa. E as suas atitudes é uma forma de comunicar. A forma como você recebe a pessoa é outra forma de comunicar. Linguagem corporal, né? Isso comunica também. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Cada um a sua percepção dentro disso. O que eu posso dizer sobre esse tema é que o que me vem à mente, né, é um capítulo do livro Vida com Propósitos, que ele fala que a melhor pregação é o seu próprio testemunho. Porque a pessoa pode contestar tuas teorias, né? Pode contestar, você acredita em Deus, você não acredita em Deus, você é ateu, você é isso, você é aquilo, né? Tudo pode ser contestado, mas a tua experiência, as pessoas normalmente não vão contestar. Você vai falar assim, o que aconteceu comigo? Né? Então, quando você fala da experiência que você teve com Deus, né, que é o teu testemunho pessoal, isso é incontestável, né? Então, considerando isso e trazendo para o nosso contexto, nós conseguimos fazer isso no ComoCast, né? Nesse ambiente, nos dois primeiros anos, principalmente, né? As duas primeiras temporadas, foi uma plataforma a serviço de testemunhos pessoais das Uhum. pessoas que usavam para comunicar.
E eu vi como aquilo foi muito bom, muito edificante, como a gente recebeu vários testemunhos, né, de pessoas que iam contar a história do que Sim. Cristo fez na vida delas. Ó, eu era assim, conheci Cristo, e aí Cristo mudou minha vida, eu casei em Cristo, teve filho em Cristo, e aquilo é marcante para a pessoa que está ouvindo, porque ela não vai contestar, né? Às vezes é, é a coisa muito simples, Uhum. mas é pessoal, aconteceu, né? E aí uma das coisas que foi mais engraçado aqui para ficar um pouquinho engraçado, nossa, eu lembro do testemunho do Joel, né? Um desses testemunhos foi o Joel, que ele falando lá pra gente na mesa, né? Que ele pregou em inglês, né? E ele de vez em quando ele falava isso no dia a dia aqui da igreja, né? Ah, eu já preguei em inglês, né? E eu ouvi aquilo ali, mas eu falei, ah, deve ter. Mas no ComoCast a gente foi a fundo. Mas como foi essa história de você pregar em inglês? Aí ele contou que ele via o Billy Graham, né? Muitos anos atrás. Ele ouvia o Billy Graham lá no interior da Bahia, lá. Eu via a televisão e o Billy Graham falando inglês. Ele ficou com aquele som, mas não sabia nada inglês, né? Aí ele ia com o amigo dele na praça, né? Porque tem a ver com comunicação, por isso que eu tô contando com isso. Ele ia na praça e ele começava a fazer um embromation, né? E falar God e isso e aquilo, mas não sabia o que estava falando. Mas a parte interessante é que o amigo dele interpretava, traduzia, Ah, caraca. né? E o amigo dele traduzia para o português e pregava a palavra. E aí tinha gente lá que. Eu até falei pro João, falei, ó, para esse testemunho fechar, você precisa achar alguém que se converteu com essa palavra, aí nós vamos fechar, né? Mas enfim, fez isso, né? Então é como é interessante essa questão da comunicação, né? E como foi, né? Esse testemunho do João foi um exemplo que ele contou pra gente, né? Então eu acho que, de novo, volta para mim essa questão da gente ser um meio, né, do ministério Sim, estar a serviço dos irmãos para que esses testemunhos alcancem mais e mais pessoas, né, como sim. nesses 2 primeiros anos, né. E é interessante que aí a gente consegue abrir também para outras pessoas, né? A gente acaba desmistificando a questão da comunicação. Porque tudo que a gente veio falando aqui, é óbvio, a gente falou de coisas técnicas, né, das nossas profissões, a gente falou do nosso dia a dia ali, do trabalho, mas a gente falou também de formas que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né, que ela está comunicando, né, que ela tá exercendo esse talento, essa função ali dentro daquilo que ela tem, né? E aí para finalizar, acho que esse tema aqui é bem interessante. E para onde que vai, né? Qual que é o futuro da comunicação no reino, né? Acho que a gente precisa olhar isso, né? O Lucas, por exemplo, tem feito aí parte de um projeto com diversos comunicadores. A gente percebe que as coisas têm ganhado uma força muito grande, né? Que as coisas têm evoluído bastante, as pessoas elas têm se conectado, são assuntos que têm sido tratados dentro das igrejas, né? A gente aqui falando disso abertamente. Então, para onde que vocês imaginam, né? Qual que é o futuro, tanto daqui da Comum quanto no geral, né? E o que que a gente precisa fazer para preservar? Eu acho que isso é interessante, né? Como que a gente pode preservar a pureza dessa comunicação? Como a gente pode preservar a pureza da mensagem que a gente passa através das ferramentas, através da plataforma? É muito boa essa tua pergunta, mas eu vou te dar um toque aqui, que cada vez que você fala assim, ó, que tá indo pro final, a Mirella, sua esposa, tá que nem esposa de pastor ali, ela olha, ela fala assim, é a terceira vez que ele fala. Mas agora é o final mesmo, hein? Mas muito boa essa pergunta, Bruno, porque assim, e o Marcão, numa das falas aqui, trouxe que nós, e aí é o time, né, o Ministério de Comunicação, e eu conto com a ajuda de vocês, os parceiros, todo o time que está no Ministério, nós, dentro do grupo, a gente já tem ele é bem elástico, né, tem desde o mais novinho ali, tem os mais experientes. O ponto principal é a gente para continuar essa comunicação, e eu falo isso, vocês vão lembrar de que em muitas das nossas reuniões é algo que eu falo bastante, principalmente para a galera mais nova, eu falo assim, ó, a reunião hoje é para dar voz para todo mundo, porque
existe ciclos, né? Então, assim, nós hoje estamos mais à frente, coordenando, mas daqui a pouco Deus vai nos chamar para outra etapa, e aí alguém tem que estar preparado, que nem o Marcão falou, né? Existe uma evolução aqui, uma passagem de bastão, então, cada vez mais eu falo isso para os jovens, quando a gente está, né, principalmente os que estão no Ministério de Comunicação, falo, ó, daqui a pouco não vai ser o Lucas, o Weber, o Bruno, o Pastor Marcos, que vai estar ali coordenando, vai estar puxando a corda. Então, e aí a forma mais prática que eu vejo é da forma que nem o Marcão falou. A gente faz isso, quando a gente olha, né, faz isso. Interessante que, graças a Deus, a gente faz isso em todos os pilares. Seja na live devocional, seja quem está na abertura. Eu vejo que o Lucas tem muito isso, né? Envolve, não, ó, abre a agenda, compartilha, e aí cada um vai. E aí, cada vez mais, a gente tem esse olhar. O Marcão falou isso, né? Falou, ó, é um ponto para a gente estar atento mesmo. Vamos treinar a turma, né? Vamos estar atento, né? E chamando cada vez mais os jovens para fazer parte de todos os ministérios, né? Para que o ministério ao qual o Ministério da Comunicação está colocado, que é proclamar e edificar, a gente não deixe essa régua baixar, né? Então é um papel nosso de realmente trabalhar o jovem, trabalhar a geração nossa, a geração que vem aqui, né, dos jovens, para a gente realmente continuar nesse ritmo, né? Sim, e aí complementando, e existe também uma limitação humana nisso também. Por exemplo, sei lá, se eu te dar um Instagram na sua mão para gerenciar, você não vai gerenciar como eu gerencio. Mas assim, não me peça para entender de TikTok, porque eu não consigo, sabe? E aí, assim, por isso que eu achei ótimo quando os mais novos ali começaram a chegar para fazer as coisas pro Instagram, porque assim, o jeito que eles enxergam as coisas e postam e refletem é muito diferente do que eu enxergo. E eu acho isso excelente, Eles já porque nasceram na era da eles têm tecnologia, né? outro jeito de ver a tecnologia, outro jeito de entregar os posts e Consumir. fazer um vídeo e de cortar, fazer o edit lá, que eu não faço. E tá tudo bem, sabe? E a mensagem continua sendo pregada. Sim. Ela continua sendo viva. E que bom. Né? E é isso, é Deus utilizando o jeito deles de enxergar o mundo para compartilhar da glória dele, para fazer um pouco mais da glória dele. E aí a gente também tem que aprender a também se desprender um pouco, né? Que assim, eu tento fazer esse exercício. Peço pro pessoal fazer uma arte lá de comunicação, fazer um post, aí você olha assim, talvez eu não faria assim. Mas tudo bem. O meu pastor também não faria o post como eu faço. Ele faria de uma maneira diferente. E eu não tenho que julgar o que a pessoa está fazendo. Meu, tá entregando, é isso aí, é para a glória do Senhor, é o jeito que a pessoa entende o mundo, é o jeito que ela revela a glória do Senhor. E amém. E amém. E que bom que ela está a serviço do Senhor. Uma coisa que eu vejo também sobre o futuro, né? Que eu acho que esse é um ponto que eu me preocupo e que eu acho que nós temos que estar atentos, que é a tecnologia como um todo, né? Isso acontece lá fora e também tende a acontecer dentro da igreja, que é diluir, diluir o conteúdo, a mensagem, né? Então a gente tem que ter isso muito forte na mente, né? O conteúdo que é essencialmente é Jesus, é a palavra, né? Como a gente começou falando da palavra, vamos voltar para a palavra, né? O conteúdo é a palavra, é o próprio Cristo. E o que que acontece com a tecnologia? Que a tecnologia trouxe velocidade, é tudo muito rápido. Então, por um lado, você ganha em quantidade, mas você perde em qualidade. Então, hoje, as pessoas são medidas pelos números que nós falamos, né? Pela quantidade de amigos ou seguidores que você tem, né? Então, não importa se você tem, se os teus amigos são profundos, né? Mas quantos você tem? Se você falar assim, eu só tenho uma pessoa que me segue, todo mundo vai achar, pô, coitado, né? Mas às vezes um amigo de verdade, ele é muito mais importante do que aquele amigo, de que você ter centenas de amigos que não, que são superficiais. Então nós temos que ficar atentos a isso, porque eu acho que se a gente não tomar cuidado, isso já entrou de forma geral na igreja, né? Essa superficialidade, né? Então nós temos que estar atentos a isso para voltar sempre para um conteúdo genuíno. A gente tem que tomar cuidado para o evangelho do reino não ficar diluído, né? Da plataforma não ficar mais importante do que a própria palavra, né?
Nós aqui talvez tenhamos isso forte na nossa cabeça, né? Eu tenho 40 e 11, né? Vocês têm aí 30, 40, né? Mas e os mais jovens? Então nós temos essa responsabilidade, percebe? De ensinar isso para os mais jovens, para que essa mensagem não se perca, para que essa próxima geração, né, daqui 20, 30 anos, o Ministério de Comunicação esteja comunicando Jesus, Sim. esteja comunicando a palavra. Senão, a gente pode perder e as coisas começar a focar mais nos acessórios, mais na foto, mais no conteúdo acessório do que na essência, que é a palavra. Eu acho que esse é o grande ponto que eu penso quando fala de futuro. É essa preocupação e esse cuidado, né, que nós precisamos ter para ensinar a palavra para a próxima geração, né? Amém. Total. Eu vou fazer a boa aqui, vou ajudar a Mirella, Bruno, senão você Não, coloca mas mais um tema aí. não tem mais tema não. Não, eu tô brincando contigo, eu sei que a gente tá indo pro Sim. fechamento aqui, então eu vou puxar a fila com a minha fala final, então quero aqui agradecer a você que acompanhou aqui esse tempo, né, e ouviu esse testemunho aqui do Ministério de Comunicação, mas na minha fala eu quero primeiro dar glória a Deus e honrar a vida de algumas pessoas que têm se dedicado e se colocaram na brecha para estar com a gente no Sim. ministério. Então, glória a Deus, primeiro pelos nossos pastores que entendeu isso lá atrás, né, como a gente testemunhou aqui, e aí depois agradeço ao Filipe e ao Moisés, que de cara ali foram meus parceiros que aceitaram o desafio. E aí, para que vocês tenham a dimensão de todo esse trabalho que a gente faz para o Senhor, para proclamar e edificar, então vou citar aqui, ó, queridos Abner Leca, Amanda Abreu, Daniela Abreu, Bruno Andrade, Isabela Costa, Mariana Cruz, Diego Santana, Mirella, esposa do Bruno, Kevin Seglio, Ana Lívia, Marcão está no ministério, está coordenando com a gente, nosso pastor, Marcos Bandeira, Moisés já tinha falado, a Fran Oliveira, o Felipe já falei, o Lucas, parceirão, veio para acelerar aí as redes, Marcelo Silva, Milena e o Vitor Henrique. Então, glória a Deus pela vida de vocês, que tem sido Sem um esquecer que a braço. Vi já saiu do grupo, né? A Vi A que se Vi, casou. a Vi também. E na minha última fala aqui, eu sei que hoje, nesse ComoCast aqui que está passando e vocês estão assistindo, tem uma pessoa especial que é a dona do meu coração, está fazendo aniversário. Amor, te amo. Eita. Você é a mulher da minha Uau! vida. Feliz aniversário, te amo. Ó, comunicou amor agora aí. É, ele tava preparado, a gente não, né? A gente já entendi por que ele puxou o carro. Agora o Lucão. Ah, cara, acho que a mensagem que fica, assim, para mim, toda vez que a gente fala disso é que a gente tem que refletir a glória do Senhor em todos os pontos. É isso que o Senhor mais tocou em mim, assim, de eu tenho hoje lá minha microempresa e tal. Eu estou refletindo a glória do Senhor como empresário. Estou refletindo a glória do Senhor como um criativo. Eu estou refletindo a glória do Senhor. Sei lá, às vezes nem é nada disso. Às vezes é só assim, como aposentado. Eu estou refletindo a glória do Senhor. Eu estou com o tempo que eu tenho. O que eu estou fazendo? Com a habilidade que eu tenho. O que eu estou fazendo? Com o que eu tenho? O que eu estou fazendo, né? Eu estou cedendo, por exemplo, sei lá, a minha casa para um irmão que às vezes está precisando dormir lá. Dormir? Um irmão que está precisando de um carro. Eu estou cedendo o carro que, graças a Deus, às vezes a pessoa tem, né? O Senhor te deu. Então, assim, o Senhor é dono da minha vida. E o que ele está fazendo através dela? Né? E é isso que a gente tem que estar sempre se esforçando, assim. E é por isso que, por exemplo, ele citou, eu estou participando num grupo chamado Cristãos Criativos lá, que parece que é um negócio gigantesco, assim. Na rede social eles são gigantes, são enormes. Mas vai ver, é um grupo pequeno. E surgiu esse grupo simplesmente para, assim, os criativos dos anos 90, que nasceram nos anos 90, eles estudaram e a gente era muito sozinho. Então era um numa igreja, outro numa outra igreja. Aí ele fez esse grupo para, assim, gente, vamos se juntar para conversar, tomar um café e tal. E isso vai se tornando um movimento. Por quê? Porque também a gente é igreja. A gente é igreja, a gente é corpo. E aí, se a gente conversar um pouco aqui, a gente como corpo, né? E aí, nesse grupo, a gente também faz isso. Putz, o irmão tá vindo de Minas para São Paulo. Alguém pode recebê-lo? É isso, é a igreja do Senhor, ativa, na terra. Funcionando. Simplesmente.
E é o Senhor que dá o alcance, é o Senhor que faz a entrega, é o Senhor que faz tudo, né? Eu vi recentemente uma publicação que fala sobre dinheiro, mas que pode ser vinculada aqui também, que a pessoa estava falando assim, não é você fazer um post todo dia, não é, você é, é, mostrar o seu portfólio todo santo dia, ou dia sim, dia não, que vai fazer você converter mais vendas, né? Aí no caso aqui, não é a gente fazer post todo dia que vai fazer converter mais vidas. Se não for o Senhor, É, a gente não consegue nada. Se não fosse o Senhor refletindo ali, a gente não ia conseguir entregar nada, fazer nada. sim, Ia ser tudo vazio, né? Assim como ele estava falando. Ia ser tudo vazio, ia ser palavras ao vento. Se não fosse o Senhor. Porque com o Senhor, às vezes um café com leite e um pão na rua vale muito mais do que a pessoa que ficou ali na orelha daquela pessoa 2 dias, por exemplo. sim. Né? Por quê? Porque tinha coisa além disso, né? Uhum. É um abraço quente e um café e um pão. É você entender, Contou né? tudo, valeu tudo. Por quê? Porque estava o Senhor junto. Então, a gente tem que prestar mais atenção nessas coisas do dia a dia mesmo, assim, de entregar a nossa vida toda para Deus, para aquilo Amém. que Jesus quer fazer. Amém. Marcão? Muito bom. Eu também quero agradecer. Hoje, para mim, é um dia muito importante, né? 5 anos aí passando já um pouco mais desse ministério, né? Quero agradecer todas as pessoas que o Weber mencionou e o Weber especialmente, né? Aproveitar esse momento aqui para fazer esse agradecimento para o Weber, que lá no 2019 ele aceitou o desafio, né? Eu falei para ele, olha, é trabalho, né? Tem bastante trabalho e é um trabalho para o Senhor, não tem remuneração. Eu quero registrar isso aqui, né? Nós não recebemos nada, né? Todo mundo aqui que está trabalhando, todas essas pessoas que o Weber mencionou, é um trabalho mais que voluntário, né? É um trabalho dedicado, né? Por amor, né? O preço foi pago por Jesus na cruz, né? E nós trabalhamos com muito amor e hoje vendo todo esse resultado, né? E eu acho que hoje o grupo está bem estruturado, né? A minha oração é para que a gente não se perca, né? Que seja a serviço do reino, como a cruz, a servir a Jesus, servir o próximo, né? E que os próximos anos, né? As próximas atividades, nós possamos crescer ainda mais. Então, muito obrigado aí. Compartilhe aí nas redes sociais esse ComoCast aí. E se você que estiver nos assistindo quiser fazer parte desse ministério, procure o Weber, né? Que Trabalho tem. vai fazer É, trabalho, né? tem bastante, né? Muito obrigado, meus companheiros também. Acho que foi bem legal o papo, foi bem divertido, foi bem construtivo e edificante. Amém. Né? Um abraço. Eu tenho assunto aqui até se Sim. deixar. Mas eu quero agradecer também, primeiramente ao Senhor, né, pela dedicação de cada um de vocês, né, de todo mundo que o Weber citou. É gratificante fazer parte de um grupo aonde o Senhor, ele é o centro, né, ele é o primeiro. Ele é o primeiro e a gente aprende com ele, e aí através dos aprendizados que a gente tem, a gente vai replicando hoje dentro das ferramentas que a gente tem. E eu saio desse papo aqui com uma missão, assim, é algo muito forte no meu coração, que é cuidar da próxima geração, ensinar a próxima geração a manter essa chama acesa, a manter esse olhar para o Senhor, a manter, mesmo que tudo muito bonito, mas o Senhor tem que estar no centro. Então eu agarro essa missão, agarro esse entendimento aí, e eu queria agradecer você que chegou até aqui com a gente, né? Muito obrigado pela sua audiência. Como o Marcão falou, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe essa mensagem, nos ajude a comunicar a palavra do Senhor. Hoje o que trouxemos aqui foi uma pequena fatia daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, aqui no Ministério da Comum, no Ministério da Comunicação. Amém? Quero agradecer você que ficou até aqui e todos os meus amigos, e até a próxima.